Sou o professor Andrés Mariano, sou professor colaborador do GPOST IMO. E hoje eu estou tentando trazer aqui uma discussão introdutória à categoria ou conceito de ideologia, certo? Iniciando, o que seria ideologia? Seria um conjunto de ideias que passam a moldar o comportamento humano. Ou seja, na sociedade capitalista, sociedade que nós vivemos, esse conjunto de ideias visam moldar o comportamento humano para a dominação da burguesia. Ou seja, ele visa manter a coesão social, manter as pessoas dentro do conjunto de regras estabelecidas da sociedade capitalista, sem quebrá-las. Quando essa coesão falha, entra em cena a coerção, entra em cena a violência do Estado, ou seja, o exército, a polícia, outros mecanismos. Quando as pessoas não aceitam mais as ideologias e as injustiças que são naturalizadas na sociedade burguesa e elas passam a se revoltar contra essas injustiças, vem a coerção para o ataque à classe trabalhadora. A ideologia ela visa formar uma visão de mundo para a classe trabalhadora que não corresponde aos seus interesses. Ou seja, ela visa disciplinar a classe trabalhadora, ela visa torná-los obedientes, não revoltados e que passem a aceitar passivamente a exploração que lhes é imposta. Os meios de difusão da ideologia são a família, principalmente a escola, a religião, o Estado através do direito, os jornais. Mais recentemente, as fake news são uma forma ideológica, difusão ideológica, através mesmo do trabalho, os livros, revistas, as próprias empresas divulgam através de comerciais várias de suas ideologias, através da propaganda, e também o cinema pode ser um mecanismo de propagação de ideologias, certo? As ideias dominantes de uma época são as ideias de sua classe dominante. Ou seja, são ideias colocadas ou passadas para serem reproduzidas pelas classes dominadas. Então, a classe trabalhadora passa a ter a reprodução das ideologias burguesas. Essa reprodução ela cria uma certa cristalização na sociedade em que fica muito difícil em se reverter essas ideias contrárias à nossa classe, criando assim uma falsa consciência. Ou seja, a classe trabalhadora absorve ideias que são completamente contrárias aos seus interesses de classe. As ideologias elas buscam naturalizar a exploração, a opressão, as injustiças sociais e as desigualdades sociais presentes na sociedade. Elas colocam várias ideias de forma que são naturais, que são ideias que tentam passar a ideia de naturalização, que tentam dizer que as coisas são assim mesmo, não são passíveis de mudança, ou seja, há impossibilidade completa de você mudar. As coisas sempre foram assim, então não vão mudar. As ideologias têm essa característica, elas visam naturalizar a exploração, a opressão, as injustiças e desigualdades, certo? Mas a ação humana ela é transformadora. As ideologias visam que as pessoas não acreditem em que sua ação seja transformadora. As ideologias visam inculcar na cabeça das pessoas, inculcar essa ideia de que não existe nenhuma possibilidade de mudança. Então, pensar diferente do que está posto pela ideologia dominante é ser privado, é ser punido, é ser passivo de punição, é ser estigmatizado, é ser isolado. Pensar contra o sistema, para a ideologia burguesa, ou seja, se a ideologia burguesa está colocada no sistema capitalista, você pensar contra esse sistema é uma loucura, é uma consequência, é uma irresponsabilidade para a ideologia burguesa dominante, né? A ideologia muitas vezes também busca se apresentar disfarçada, com trajes diferentes, com uma linguagem amistosa e sedutora, mas com o objetivo de pacificar a luta de classe, certo? A ideologia burguesa na sociedade capitalista visa se apresentar como uma verdade inquestionável. Então, como combater essas ideologias? Principalmente através da teoria marxista, através das lutas concretas contra o sistema da burguesia, combatendo as opressões e a exploração, se organizando e organizando outras pessoas para essa tarefa. Essas são as maneiras de combater a ideologia, fazendo luta contra-hegemônica,
não aceitando naturalmente a ideologia dominante, ou seja, fortalecendo o pensamento crítico, principalmente através do marxismo. Mas, para tudo isso, para que essa ideologia marxista, que esse conjunto de ideias do marxismo, elas possam ganhar força material, elas precisam encontrar as massas organizadas. Daí a necessidade de uma direção, daí a necessidade de uma organização revolucionária que faça luta contra a ideologia burguesa, certo? E principalmente contra a ideologia hoje vigente no Brasil, que é a do bolsonarismo, que é a do fascismo. Então é necessário se organizar e lutar contra o fascismo e lutar contra as ideologias que o fascismo vem colocando para a sociedade brasileira hoje, certo? E durante esse processo que nós vivemos também da pandemia. Um abraço a todos e todas e tudo de bom e espero que todos e todas estejam bem.